Noite. Palavra de Deus registrada em 1 Samuel, capítulo 30. Nós vamos ler versículo 1 até o versículo 19. Termino hoje uma série de reflexões por 4 ou 5 semanas. Nós tivemos falando sobre esse ambiente, eu declaro guerra. E hoje nós terminamos essa série de reflexões sobre eu declaro guerra pela minha família. Nós vamos ler 1 Samuel, capítulo 30, versos de 1 a 19. Pessoal, se puder colocar o tempo ali na tela para mim, só para eu não extrapolar o tempo hoje, que se deixar que fica até meia-noite falando com eles. Só para me ajudar aqui. 1 Samuel, capítulo 30, versos 1 a 19. Você deve ter a sua Bíblia já aberta, então, por favor, me acompanhe nessa leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que estavam lá, as mulheres, os jovens, os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram o seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail do Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens estavam falando em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. No caminho, encontraram um egípcio no caminho e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados, 2 bolos de uvas passas. Ele comeu e redobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: a quem você pertence e de onde você vem? Ele respondeu: eu sou um jovem egípcio, servo de um amalequita. Meu senhor me abandonou quando eu fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Neguebe dos Crititas, o território que pertence a Judá, e o Neguebe de Calebe. Incendiamos a cidade de Ziclag. Davi lhe perguntou: você pode levar-me até esse bando de invasores? Ele respondeu: jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e te levarei até eles. Então, quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo e bebendo, e festejando os muitos bens que haviam tomado das terras dos filisteus e de Judá. E Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde. Nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens, que montaram em seus camelos e fugiram. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo as 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem os filhos, nem as filhas, bens nenhum, nem qualquer outra coisa que fora levado. Davi recuperou tudo. Até aqui. Preciso orar nesse momento, eu gostaria que você pudesse me acompanhar nessa oração. Obrigado, Deus, por esse tempo. Nós passamos juntos aqui, refletindo sobre esse posicionamento, sobre este lugar de uma releitura, onde nós nos declaramos guerra
por posicionamentos, por coisas que são importantes no teu reino, por valores. E hoje nós queremos, ó Deus, sermos capacitados para nos colocar de pé, para defender família, a nossa família, para ajudarmos as famílias que estão ao nosso redor, Senhor, a fim de que nenhuma delas fique para trás. Pai, que a Tua palavra nessa noite nos alcance, que ela traga algo poderoso sobre a vida dos Teus filhos e filhas, que a Tua palavra alcance o nosso lar, que a Tua palavra alcance a nossa família, que a Tua palavra nos restaure, Senhor, que a Tua palavra nos indique um caminho, nos mostre restauração, nos revele redenção nessa noite, Pai. Eu te peço isso no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Preparado para receber a palavra de Deus? Vamos lá então. A Bíblia, ela é um livro de famílias imperfeitas. Se você é alguém que gosta de ler a Bíblia, você vai perceber que a Bíblia, ela apresenta famílias imperfeitas. E eu amo isso. Eu amo, e eu tenho alegria, e ao mesmo tempo eu tenho esperança quando eu olho para essas famílias, e eu consigo enxergar que, apesar dessas famílias serem imperfeitas, elas em algum momento encontram redenção. Eu creio que nessa noite existe redenção para a sua vida, existe redenção para a sua família, existe redenção para a sua casa. Existe nessa noite uma graça disponível para você acessar por fé. Essa graça será depositada sobre o seu lar, sobre a sua casa. Famílias imperfeitas, não existe família perfeita. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, logo em Gênesis, a Bíblia já apresenta uma família imperfeita. A primeira família que existiu, Adão e Eva. Você deve se lembrar dos problemas que tinham entre os irmãos. A Bíblia apresenta aqui Caim e Abel, essa briga constante entre eles, e isso termina com um homicídio. Quando você vai um pouquinho para frente, você conhece a família de Abraão, o homem que é designado na palavra de Deus como o pai da fé. E ele teve um problema difícil para poder resolver. Você deve se lembrar, sua esposa não podia engravidar, então a sua esposa encontrou uma solução, apresentou uma solução para ele. Vamos fazer o seguinte, vamos contratar uma barriga de aluguel, assim o nosso herdeiro, nosso filho, será gerado no ventre de uma das minhas servas. E logo que aquele menino nasceu daquela serva, filho de Abraão, mas não de Sara, Sara engravida. E é incrível como esses milagres acontecem. É comum a gente ver famílias que querem engravidar e não consegue, mas daqui a pouco ele vai, adota um filho, uma filha, e logo depois a mulher engravida. Você já viu isso? Essas histórias, elas são assim, muito recorrentes. Mas acontece que esses dois filhos, Abraão tem esses dois filhos, um é filho de uma barriga de aluguel e outro é filho da barriga da sua amada. E esses dois começam a crescer com uma idade pequena, diferença entre um e outro, mas quando eles chegam numa certa idade, o mais velho começa a zombar do menor. E aquilo leva a família de Abraão a viver uma crise, ao ponto de que ele tem que mandar embora o seu filho, gerado naquela barriga de aluguel, para que a sua esposa e o seu filho, gerado pela barriga de Sara, pudesse viver em paz. Quando você olha para Isaac, por exemplo, Isaac enfrentou um desafio muito grande, orou por 20 anos para que a sua mulher engravidasse. E na vida de muitos casais, na vida de muitas famílias, eles passam por essa crise. Às vezes o casal quer engravidar, mas não consegue por algum motivo. E isso causa muita angústia na vida do casal, não é somente na vida da mulher, não. É na vida do homem também. Mas a Bíblia fala que Isaac orou por 20 anos para que a sua mulher pudesse engravidar. E quando ela engravida de gêmeos. E a gente poderia dizer, uau, que coisa maravilhosa, logo de 2, isso vai ser bom demais. Mas a Bíblia diz que logo dentro do ventre, aqueles meninos já disputavam, eles brigavam um com o outro. E então, quando Isaac morre, ou Isaac está na sua velhice, quase para morrer, ele praticamente vive a sua velhice sozinho. Porque nessa rixa que tem entre os dois irmãos, a mãe ama um dos filhos e o pai ama o outro. E eles têm essa crise para viverem dentro da família.
Se eu fosse caminhar pela Bíblia, eu podia apresentar muitos outros casais, muitas outras famílias disfuncionais. Então, entenda uma coisa, sua família não é anormal, sua família não é disfuncional, sua família tem jeito. Tem jeito. Porque de repente você olha para a sua família e diz assim, minha família é ruim demais, não era isso que eu planejava, não era isso que eu desejava. E é então interessante que a Bíblia ela não defende os nossos heróis de fé. A Bíblia não esconde os defeitos, as lutas que os nossos heróis de fé têm. Mas também, ao mesmo tempo que ela apresenta as suas lutas, ela também apresenta um momento de redenção. E eu acredito muito que Deus, nesses dias, Ele quer redimir famílias. Ele quer redimir a sua família. Redenção é algo que todos nós precisamos em algum momento da nossa vida. Talvez hoje seja o dia de você, pai, de você, mãe, de você, filho e filha, receber um tempo de redenção da parte de Deus sobre a sua vida. De tantos homens e famílias que nós temos na Bíblia, que poderiam ser exemplos perfeitos para essa nossa conversa nessa noite, esse texto que nós acabamos de ler nos mostra um momento familiar na vida de Davi. 1 Samuel capítulo 30 revela esse desafio familiar tão grande que Davi enfrentou nesse momento. Mas também revela uma grande redenção, uma poderosa redenção. As coisas estavam ruins num período da família dele, mas aí com a graça de Deus, tudo foi redimido. Eu amo a história desse homem. Eu estudo ela, eu procuro estudar minuciosamente a história desse homem, porque ele é sangrento, ele é forte, ele é vigoroso, ele é agressivo, ele é capaz de matar gigante, cortar sua cabeça, mas ao mesmo tempo, Davi, ele tem uma capacidade de ser um homem gentil, ele tem a capacidade de ser um homem poético, ele é um homem afeiçoado, ele tem um coração sensível. Escreve canções, poemas, salmos, músicas. Ele é um indivíduo que consegue se conectar com o emocional. Porque tem pessoas, é muito racional. Ela não consegue viver, emprestar amor, ela não consegue emprestar gentileza, ela não consegue emprestar dedicação. Ela é, como o pessoal diz assim, é tipo assim, papo reto. Não consegue olhar para as emoções. E talvez esse seja um grande desafio que você esteja enfrentando hoje. Porque quando a gente fala de família, ao mesmo tempo que a gente tem que ser vigorosos, nós precisamos ser sensíveis. E quando nós somos sensíveis, nós também precisamos ser enérgicos. Nós podemos ser contemplativos, mas também nós precisamos ser ativos. Nós podemos ser amorosos, mas ao mesmo tempo a gente tem que estar pronto para a guerra, porque a qualquer momento o cenário da nossa família, ele pode mudar. É um telefonema, é um segredo que nos é contado, é algo que nos é revelado que nós não sabíamos, seja do esposo, da esposa, de um filho, de uma filha. A qualquer momento o cenário da família, ela pode mudar. Então nós precisamos ter esse comportamento de que ao mesmo tempo que nós amamos e nós cuidamos, nós também precisamos ser profundamente ativos, posicionados e enérgicos. Nós precisamos lutar pela nossa família. Lute pela sua família. Nós precisamos lutar pela nossa casa. E é interessante que Davi é esse homem, que ele é impiedoso com quem desonrou Davi, com quem desonrou Saul, mas ele também é misericordioso com quem desonra ele próprio. Ele é econômico com quem quer abençoar a vida dele, dar algo precioso para ele, como aqueles 2 soldados, dentre desses homens que o acompanhavam aqui. Uma vez Davi disse assim, puxa, eu queria beber a água daquela fonte. Só que aquela fonte era guardada pelo inimigo. E alguns soldados ele falaram assim, vamos lá buscar água para o nosso general. E foram lá buscar uma botija de água, colocaram a sua vida em risco. Quando o soldado chega e dá essa botija de água para Davi, Davi diz assim, que loucura é essa que vocês fizeram? Quase que o sangue de vocês é derramado por causa disso. Ele pega aquela botija de água, ao invés de tomar, ele derrama consagrando para Deus. Então, ele é um cara econômico, naquilo que as pessoas queriam presentear, dar para ele, mas ao mesmo tempo ele é esbanjado em gastar com Deus. Ele ama tanto a bênção que ele não toca no ungido. Ele não amaldiçoa quem tem a bênção. Presta atenção nisso. Quando você encontra uma pessoa que está revestida da bênção, da autoridade de Deus,
filho, filha, não fala mal, não se levante contra. Você pode não gostar, você pode não ter simpatia, você pode não rejeitar aquela, mas cuidado, porque talvez isso te afaste daquilo que Deus quer fazer, daquele presente, daquela bênção que Deus quer entregar para a sua vida. Mas Davi também é um cara que consegue dar a volta por cima em muitos momentos difíceis na família dele. E esse é o momento que ele consegue dar a volta. Veja que Davi tinha em sua companhia um grupo de homens. Não eram os melhores soldados. Eles vieram se tornar melhores soldados depois. Esses homens são conhecidos, são revelados na Bíblia como os valentes de Davi. Mas eram 600 homens. Quem eram esses homens? A Bíblia diz que quando Davi estava fugindo de Saul, ele se escondeu numa caverna chamada Caverna de Adulão. E para aquela caverna foram os endividados. A Bíblia fala que foram para lá os vadios. Olha o tipo, olha, tem uma tradução que diz, foram para aquele lugar, junto com Davi, para aquela caverna, os vadios. Mas aqueles homens, por causa de Davi, por causa da graça que tinha sobre Davi, eles têm um momento de redenção. E eles são reconhecidos hoje na Bíblia como os valentes de Davi. E a gente aprende muito com esse texto que nós lemos, no que diz respeito a gente declarar guerra pela família. E a primeira coisa que nós aprendemos é que a gente não deve flertar com o inimigo. Eu procurei no dicionário o que é flertar. É ir tolerando, é ir fazendo gracejos, é ir dando permissões. A palavra flertar, ela está muito relacionado a relacionamento homem e mulher. Mas aqui Davi ele estava flertando com o inimigo. Por que isso aqui estava acontecendo? Porque Davi, ele deixa sua família nesse lugar chamado Ziclag, e ele vai lutar uma guerra, vai batalhar uma batalha que não era dele, era dos filisteus. E você deve se lembrar que os filisteus eram inimigos dele. Mas agora, não sei porquê, não, a gente sabe. Davi, quando ele se torna um guerreiro, e aqui também eu não consigo perceber direito quando que vira uma chave na vida de Davi, porque a gente conhece Davi no pasto, cuidando das ovelhas do pai. É um homem sensível, é um homem que escreve poemas, que escreve salmos, que está ali olhando para as estrelas, pastoreando as ovelhas do seu pai, mas está compondo salmos que engrandece, que enaltece o nome de Deus. Mas em um momento, alguma coisa vira na cabeça desse homem, que ele se torna um homem guerreiro. Um homem que era, vamos dizer assim, pacífico, porque eu tenho a ideia de alguém que cuida de ovelhas, não deve ser aquele cuidador estúpido, grosseiro, que bate nas ovelhas, deve ser alguém que cuida. Ovelha é um animal que demanda muito cuidado, mas muito cuidado. Ovelha é um animal que demanda assim, que quem cuida precisa observar de perto, não pode deixar assim à vontade, como um gado, Nelore, por exemplo. Ovelha tem que ser acompanhada de perto, porque a qualquer momento também pode mudar a situação, daí ali pode perder o rebanho. Mas em algum momento esse homem se torna um grande guerreiro. E sabe, o que às vezes atrapalha a nossa vida, é que a gente tudo começa a dar certo na nossa vida. Todas as coisas que você quer fazer dá certo, você pensa no empreendimento, você pensa em fazer em algo, você pensa em fazer outro, e Deus vai abençoando e vai dando certo. O problema de tudo dar certo é que às vezes a gente pode flertar com o inimigo, porque a gente acha que agora a gente está bom, que agora a gente está podendo todas as coisas, e Davi faz isso. Davi se junta com os filisteus, ele decide lutar uma guerra com os filisteus, ele não está contra os filisteus, ele resolveu sair junto com os filisteus. Mas é nesse momento que ele começa a perder a casa dele. Tá? Cuidado com o que você está flertando, porque pode ser que nesse momento você esteja perdendo a sua casa como Davi perdeu. Lute pela sua família. Não flerte com o inimigo, porque quando a gente começa a flertar com o inimigo, nós vamos perder a nossa família. Segunda coisa que eu aprendo aqui é que pequenos sinais demonstram grande perigo. Então a Bíblia vai dizer que Davi está voltando da guerra, uma guerra que não era dele. Você se lembra? Disse agora há pouco. Ele está voltando dessa guerra cansado, ele e seus 600 soldados. Foi uma empreitada muito dura, foi uma batalha muito dura. Ele está voltando para casa agora.
E eu imagino que ele está em cima do seu cavalo, e de longe ele olha em direção a onde estava a sua cidade, onde estava a sua família, o seu povo, e ele vê ao longe uma fumaça. Era um sinal de que alguma coisa, porque a gente não diz que onde há fumaça há fogo, ou seja, onde há fumaça tem problema. Ontem de manhã nós estávamos trabalhando aqui, eu até nem procurei saber, mas uma fumaça preta nesse canto aqui começou a levantar. Sei, não é a área industrial, aqui é a área de casa, residencial. Espero que não tenha acontecido nada. Mas assim, tipo assim, aonde há fumaça, há problema. Ele volta para casa, ele vê a fumaça de longe, eu penso que ele aperta a cavalgada, todo mundo está correndo, encontra, e quando ele vai chegando mais perto do lugar, ele vê a fumaça aumentando, e ele descobre então que sua família foi levada. A família de todos os seus soldados foram levados. Irmãos, amigos, cuidado com os sinais. Quando a solidão começa a ficar profundo, quando você começa a ter esse desejo de ficar quieto, deixa eu no meu canto, deixa eu ficar sozinho, deixa eu ficar escondido, cuidado quando a solidão começa a ficar profundo. Cuidado quando alguém começa a ficar muito tempo dentro do quarto, trancado, não quer sair, não quer se juntar. Cuidado. Cuidado quando alguém fica muito tempo no celular. Cuidado. Cuidado quando você costumava estar junto, mas agora você percebe que não quer mais estar junto. Não quer mais fazer parte. Cuidado com esse sinal. A pessoa sorria bastante, mas agora já não sorri mais. Está com a expressão triste. A vida familiar, os pequenos sinais, eles demonstram um grande perigo. E Davi chega da guerra. Sempre que ele chegava da guerra, ele tinha as mulheres ali cantando: Davi, Davi, vencedor, matou 1000, matou milhares. Mas agora ele chega ali na sua família e as mulheres não estão mais lá celebrando. Ele não encontrou alegria de costume. Cuidado, se você não está mais encontrando alegria de costume na sua casa. Você costumava, os filhos, a esposa, o esposo, cuidado. Quando a gente não enxerga mais aquela alegria que a gente costumava ver na nossa casa. Quando não tem mais brincadeira, cuidado, quando as coisas ficam muito sérias. Uma das coisas que eu sempre fiz com as minhas meninas foram brincar com elas. Todo mundo me reconhece como uma pessoa muito séria, mas pode conversar com elas, vão dizer que eu não sou tão sério assim. E de vez em quando eu pego elas falando algum momento que a gente viveu junto, e elas se lembram das brincadeiras que eu faço com elas. Cuidado quando as brincadeiras somem de casa, quando as coisas começam a ficar muito sérias. Isso é um sinal. Às vezes, acontecimentos como este denunciam uma falta de cuidado. Às vezes, sinais como este traz à tona uma falta de investimento. Cuidado. Terceira coisa que eu aprendo aqui nesse texto: cuidado com o espírito maligno que quer separar as famílias. Então os soldados chegaram cansados juntamente com Davi, e eles começam a andar pelo lugar onde as famílias estavam. Então um diz: Davi, Davi, levaram a minha família, levaram a minha esposa. Oh, Davi, levaram os meus filhos. O outro soldado chega e diz: Davi, levaram os meus pais. O outro diz: Davi, levaram todo o meu rebanho. Uma notícia ruim atrás da outra. Você já teve essa sensação de que quando uma notícia ruim chega atrás da outra, quando um desafio chega atrás da outra, isso colabora muito com a nossa sensação de impotência. Já sentiu assim? Uma má notícia atrás da outra e você diz: cara, eu nem sei por onde começar, eu nem sei o que fazer. Parece que a gente não tem força para poder mudar a nossa própria história, mudar o rumo da nossa própria casa. Nada é mais devastador do que você receber uma notícia quando você está cansado. E hoje nós, como população, nós estamos cansados. Nós estamos exaustos emocionalmente. São muitas más notícias. Quem sabe você está se sentindo assim hoje? Por causa desse ambiente de pandemia. São desafios que você tem no trabalho. São desafios que você tem na sua profissão. São tantas más notícias. A gente descobre que um amigo nosso,
um amigo que nós crescemos juntos, um familiar que era tão próximo da gente, partiu, foi tudo muito rápido. Nós tínhamos frequentando a nossa igreja, dentre tantas pessoas que tiveram a sua vida ceifada, nós tínhamos, quando eu cheguei aqui em 2005, 2006, 2007 mais ou menos, eu conheci um rapaz, ele é mudo, nós tínhamos naquela época um trabalho de surdo e mudo na igreja, e um grupo dessas pessoas participavam da igreja. Nós tínhamos a Ivonete, que fazia tradução, sinais de linguagem das celebrações, e esse rapaz frequentou muito nossa igreja. Depois acabou tomando outro rumo, trabalhava aqui no Savenhago. Esses dias eu vi que ele faleceu. Sempre encontrava lá fazendo reposição, mas de uma hora para outra, sabe? São tantas más notícias, né? São tantas más notícias que quando você chega em casa, você não tem força, você não tem ânimo para se engajar naquelas situações que são difíceis. Parece aquele chaveirinho que a gente tem em casa, onde você pendura a chave lá da sua casa, né? Você não tem força, então você pega o problema, o sinal está ali na frente, a dificuldade está ali na frente, mas você não tem força. Por causa das más notícias, você não tem força para lidar com aquilo. Você pega aquele probleminha e pendura lá no chaveirinho. E aqui a Bíblia diz que quem atacou os familiares de Davi foram os amalequitas. E os amalequitas é esse espírito maldito que sempre ataca as famílias. Como é que Israel era atacado pelos amalequitas? Isso está lá em Êxodo capítulo 17. A gente encontra uma orientação de Deus para Saul. Deus disse assim para Saul: Saul, eu quero que vocês matem todos os amalequitas. Mas Saul resolveu fazer um acordo com o rei lá para poder se exibir. Os amalequitas, eles sempre atacavam Israel por detrás. Eram as crianças, os velhos e as mulheres. Crianças, velhos e mulheres. E mais uma vez ele faz isso. Eles vão lá, esse espírito maligno que quer afastar as famílias, que quer dividir as famílias, esse espírito amalequita. Por quê? Porque Davi estava muito ocupado com o trabalho lá fora. Cuidado. Irmãos, nós temos esse desafio, ou melhor, essa responsabilidade, de que a mesma atenção que a gente dá para o nosso trabalho, para os nossos afazeres, nós temos que dedicar à nossa família, porque a nossa família é o nosso maior patrimônio. Então, nessa noite, em nome de Jesus, eu quero lembrar você, não esqueça da sua família. Não esqueça. Não abandone. Ah, pastor, mas é difícil conversar com meu filho, com a minha filha, é difícil conversar com meu marido, é difícil conversar com a minha esposa. Eu prefiro ficar de longe, prefiro não falar nada. Meu filho, eu sei que é desafiador. Eu também sou pai, eu também sou esposo. Eu sei que tem momentos que é desafiador, é difícil, é complicado, mas em nome de Jesus, lute pela sua família, não abra mão porque é difícil. Na verdade, tudo que é difícil é melhor recompensado. Tudo que é difícil tem melhor pagamento. É difícil, mas as recompensas, elas são maiores. Cuidado com aquele filho que desengaja do pai e da mãe. Cuidado com aquela esposa que se desengaja. Que assim, essa é uma palavra, não é uma palavra, é a palavra do momento, né? Engajar-se e desengajar. E na verdade é unir ou separar-se. Porque a Bíblia diz que a casa dividida contra si mesma, ela não vai subsistir. Eu me choco com o número de pessoas que eu aconselho. Eu tenho um privilégio muito grande de acompanhar muitas famílias, muitas, inúmeras. Já dá para eu escrever um livro. E quando a gente começa a conversar, por que você se separou? Por que você tomou essa decisão? Muitos casais, eles não sabem por que se separaram. Não sabem. Qual é a razão? Qual é o motivo? Não sei. Sabe o que acontece? É que vai distanciando, e daqui a pouco a gente não sabe onde a gente perdeu a intimidade, onde a gente perdeu o companheirismo, onde perdemos o amor. É os filhos que eles vão se distanciando e a gente vai deixando espaço, e a hora que a gente vê, o coração deles estão muito distante da gente. A Bíblia fala, Jesus falando, né, de algumas parábolas, por exemplo, a parábola da dracma perdida. Uma mulher perdeu uma moeda, ela coloca os móveis para cima, tira tudo, limpa, cuida, busca, mas encontra a dracma. Você vai encontrar a sua família. Se você perdeu o coração da sua família em algum lugar, você vai encontrar em nome de Jesus.
A Bíblia fala da ovelha perdida, que um pastor tinha um rebanho com 100 ovelhas, ele estava conduzindo essas 100 ovelhas, mas uma ficou para trás, e ele foi lá e buscou aquela que ficou para trás. Vai lá, busca de novo o coração da sua mulher, vai lá, busca de novo o coração do seu marido, vai lá, busca de novo o coração do seu filho, da sua filha, não deixe ninguém para trás. Eclesiastes não, Cânticos dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, é um livro que está aqui na Bíblia. Muitas pessoas espiritualizam esse livro, mas esse livro fala do relacionamento de um homem e de uma mulher, de uma forma poética, de uma forma... Tem uma graça de Deus aqui nele, sim, tem. Cânticos capítulo 2, versículo 15, lá você tem um momento que é o homem que fala, depois é a esposa, é o marido, a esposa, o marido e a esposa. Cânticos capítulo 2, versículo 15, diz assim, é a mulher falando: apanhe para nós as raposas e as rapozinhas, que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas já estão floridas. Então a mulher está dizendo assim: por favor, meu amado, saia e captura as raposas e as rapozinhas. As rapozinhas eram mais difíceis de capturar do que as raposas, porque as rapozinhas eram um animal muito astuto. Eles faziam xixi em vários lugares para poder confundir o faro do cachorro, o cachorro não poder caçar ela. Só que ela era também um dano muito grande para a videira, porque justamente quando a videira estava para dar o seu fruto, dando a sua flor, para produzir o fruto, quer dizer, no melhor momento de vigor, no momento em que todo mundo estava assim, são, bom, a raposinha vinha lá e roubava o fruto da videira. Muitos casais hoje, vocês estão no momento de vigor de vocês, mas vocês estão deixando as raposinhas roubar o fruto da vinha de vocês. Saia, homem, capture as raposinhas. Gente, é o melhor momento da vida de vocês estão no vigor, é o momento de construir família, é o momento de ter filho, é o momento de conquistar as coisas, mas vocês de repente estão deixando raposinhas roubar, minar a colheita de vocês. Depois que você tem 60, 70, 80, 90, fica mais difícil. Outra coisa que eu aprendo nesse texto: não se sinta derrotado. A Bíblia diz que Davi chegou ali na sua casa e viu que a sua família tinha sido roubada. E ele se sentiu profundamente derrotado. E tem muitas pessoas assim hoje se sentindo derrotado em relação à família. A Bíblia diz que Davi começou a chorar, bateu o desespero nele. E sabe, os adultos, eles choram de maneira diferente de criança. Quando a gente é criança, a gente abre o berro, esperneia, mas a gente vai ficando adulto, a gente tem que se mostrar mais forte, mais assim. Então a gente não, quando a gente chora, a gente não quer demonstrar que a gente está chorando, né? Vai sair o soluço, sai assim entre os dentes. Mas quando você vive um momento de impacto, você urra. Eu acho que Davi, nesse momento, com os seus soldados, eles estavam urrando: perdemos a nossa família, perdemos os nossos filhos. E ele começa a se sentir derrotado. Imagina, 600 homens chorando. Esse homem, Davi, e seus soldados estavam completamente engajados na luta das outras, na batalha lá fora. Mas ele esqueceu a sua família e ele perdeu a esperança. Ele perdeu a sua área de influência. Ele perdeu a sua família. Mas hoje, em nome de Jesus, eu quero que você saiba que você não é um derrotado na sua família. Não é. Às vezes você pode se sentir derrotado porque você vai conversar com a sua esposa, com o seu esposo, é como um fio desencapado. Já viu o fio desencapado? Meu Deus, dá medo, sai faísca, fumaça, cheira mal, né? Porque o fio... Vai conversar com os filhos, não pode, é fio desencapado. Eu quero dizer para você que existe esperança para a sua família, existe esperança para você, existe uma graça de Deus. Deus é pela família, Deus é por você. Deus quer que a sua família funcione bem. Outra coisa que eu aprendo nesse texto: não viva debaixo de um espírito de acusação. Foi tão difícil de Davi, porque ele vê a sua família, seus filhos, seus bens,
Agora os seus soldados vêm e começam a acusá-lo. A Bíblia diz aqui que os soldados estavam querendo matar Davi. Ele não estava apenas sofrendo a perda da sua família, mas agora ele tem acusação contra ele. E tem muitos pais, mães, esposas, filhos, que estão vivendo debaixo de acusação. Como é que funciona isso? Quando você vê um filho que não se engaja com os estudos. Estudo é uma coisa primordial para qualquer pessoa hoje. Ou você estuda ou você vai ser imbecil. Não tem outro caminho. E estudo tem que ter esforço. As coisas não vão vir na sua mão beijada, como diz o pessoal. Estuda, meu filho. Dedique-se. Não tem outro. Mas às vezes você, pai, você, mãe, está se sentindo tão mal, porque nessa época de pandemia, filhos estudar em casa não é fácil. Você está vendo como é necessário a gente valorizar os professores? Está vendo? Você está dando conta de dar aula para o seu filho em casa? Vem cá, menino, estuda aqui. É que a gente não pode hoje, mas se fosse na época da minha mãe, eu ia apanhar todos os dias. É que não pode hoje, né? Porque os filhos já sabem os direitos deles. Eles denunciam para você, igual uma igreja que abriu aqui para realizar culto, e um membro da própria igreja denunciou para... A coisa está feia, meu amigo. A coisa está feia, a gente perdeu o senso de tudo. Às vezes, você está vivendo o seu casamento de uma forma que você não desejava, você achava que ia ser diferente, que... Não é. Teu casamento está pegando um caminho que você nunca esperou. E aí vem aquele espírito de acusação sobre nós. O que foi que eu fiz? O que eu fiz de errado? Ou a gente pergunta, o que é que eu não fiz? E aí vem essas vozes de acusação, né? É peso, é juízo, é o jugo sobre nós. A gente começa a se sentir derrotado, a gente começa a se sentir culpado. E a gente entra em pânico. E pânico é um negócio que a gente consegue disfarçar muito bem. Como é que mulher disfarça pânico? Mulher disfarça pânico com tristeza. Se a sua mulher está triste, ela está em pânico. Como é que homem disfarça pânico? Com irritação. Se o seu marido está irritado, é porque tem pânico no coração dele. Pânico é fácil a gente disfarçar. Porque ou a mulher disfarça com tristeza, ou o homem vai disfarçar com irritação. Então, nessa noite, em nome de Jesus, sai debaixo desse espírito de acusação. Saia. Outra coisa que eu aprendo aqui, receba o fortalecimento do Senhor. A Bíblia diz que Davi não tinha ninguém que pudesse ajudar ele naquele momento, nem os seus soldados, os valentes de Davi. Ele estava sozinho. A Bíblia diz, Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor. E existem pessoas aqui nessa noite que estão na mesma situação. É o Senhor na sua vida. É o Senhor. Você não pode contar sobre o que você está vivendo para alguém perto de você, para o seu familiar, para sua mãe, para o seu pai. É só o Senhor para te fortalecer. Você tem que buscar ser fortalecido no Senhor. Como é que Davi pôde perder a sua coragem nesse tempo? Um homem tão valente, um homem tão corajoso. Como é que Davi perdeu a coragem de ir atrás dos seus filhos? Como é que Davi perdeu a coragem de ir atrás da sua esposa? Porque ele estava amargo com aquilo. Ele estava assim com medo, ele estava amargurado com aquela situação. Mas é nesse momento que ele decide confiar no Senhor. E hoje, você tem que decidir confiar no Senhor. Para restaurar sua família, sua casa, você tem que hoje decidir confiar no Senhor. A Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor. Quando nós nos fortalecemos no Senhor, irmãos, é como se uma energia nova viesse. Eu não consigo encontrar palavras para dizer para você, mas é como se uma energia nova viesse sobre você. Você fica animado, você fica eufórico, você consegue tomar decisão, você tem energia para poder ouvir, você tem energia para poder voltar a acreditar. Eu desafio você nessa noite a se fortalecer no Senhor. Não abra mão da sua casa, não abra mão da sua esposa, do seu esposo, não abra mão dos seus filhos.
Não coloque também a situação de lado, faça de conta que não está acontecendo nada. Fortaleça-se no Senhor. Eu declaro para você nessa noite que a bênção de Deus, ela vai ser completa sobre a vida da sua família. Você não vai viver uma parte. A graça de Deus, ela vai ser completa na sua vida. Eu não sei onde você perdeu a sua coragem. Mas está na hora de você voltar lá e recuperar ela. Sétimo, vista a sua roupa sacerdotal outra vez e interceda pelas pessoas que você ama. Olha o que Davi fez. Davi fortaleceu-se no Senhor, ele chamou o sacerdote, falou assim, traz lá a vestimenta sacerdotal. E Davi não podia fazer isso, porque ele não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá, ele não podia jamais colocar a roupa do sacerdote, a estola sacerdotal. Mas é assim, quando a gente tem coragem, a gente faz coisas que a gente nem imaginava que a gente tinha capacidade de fazer. E o que ele faz? Ele coloca a roupa sacerdotal e ele começa agora a interceder. Ele busca Deus. Ele diz, Deus, o que eu faço? Eu devo ir atrás? Eu vou alcançar? Deus, eu devo ir atrás da minha família? Deus, eu vou conseguir recuperar de novo a minha família? Você tem que ter coragem de interceder. Interceda, ore, volte a orar, dobre o seu joelho para cada membro da sua família. Na verdade, nós como pais, nós não podemos jamais deixar de orar para os nossos filhos, seja em tempos bons ou em tempos difíceis. Volte a falar para Deus os seus desafios. Deus, está difícil aqui. Deus, vista a sua roupa sacerdotal. Creia que pela intercessão coisas vão acontecer. Deus vai se mover. Então Davi começa a orar pela sua família. Senhor, eu devo ir atrás? Qual é a resposta de Deus? Persiga-os. Vai atrás. Não deixe ninguém para trás. Engaje novamente. Ame. Cria novos ambientes. Faça alguma coisa. Lute. Tenha conversas profundas. Tenha conversas difíceis. Faça alguma coisa. Lute pela sua família. É isso que Deus diz para Davi. E é isso que Deus diz para você hoje. Deus prefere resistir uma pessoa do que empurrar ela. Sabe? Então, é melhor você ser afoito, dizendo, eu vou trazer de volta a vida do meu filho, eu vou trazer de volta o coração da minha filha, eu vou trazer de volta o meu esposo, eu vou trazer de volta a minha esposa, do que você simplesmente ficar aí, Senhor, como é que eu faço, Senhor? Para onde que eu vou? Faça alguma coisa. Outra coisa que eu aprendo desse texto, tenha atitude de reconquistar. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns. Então, imagina só, esses homens voltaram da guerra cansados, descobriram que suas famílias foram roubadas, eles choraram tanto até perder as forças. Agora Davi se fortalece no Senhor, e agora eles dizem, o que nós vamos fazer? Eles começam a fazer alguma coisa, montam no seu cavalo e saem. Para onde nós vamos? Vamos para o ribeiro de Besor. Vamos para lá. Mas você não sabe qual é a direção que os amalequitas tomaram, que os amalequitas levaram, você não sabe por onde eles foram. Não, Davi simplesmente montou o cavalo e foi. Talvez você esteja nesse momento assim, por onde que eu vou começar? Tá bom, eu vou reconquistar, eu vou me levantar, estou fortalecido no Senhor, mas por onde começar? Olha, eu não sei por onde você vai começar, mas você precisa ter essa atitude de reconquistar. Porque é no caminho que Deus vai iluminar você. É no caminho que Deus vai dar de volta o coração para a esposa, o coração do esposo, o coração dos filhos. É no caminho. Você só não pode ficar parado, vendo as coisas acontecer, ver a casa desmoronar, ver a família se perder entre os dedos. Então decida hoje, diga assim, ó, você que é filho, diga hoje, eu não vou ficar longe da minha mãe, não. Eu não vou ficar longe do meu pai, não. Você que é esposa, diga para você mesmo, eu não vou deixar mais o meu esposo, minha esposa distanciar o coração de mim, não. Eu não vou permitir isso, não. Eu vou fazer alguma coisa. Tem que reconquistar, irmãos. Reconquistar. 600, dos 600, 200 ficaram cansados.
não conseguiram atravessar. Porque toda conquista a gente tem que atravessar. Pode olhar na Bíblia, pode olhar para a sua vida. Para você conquistar alguma coisa, você tem que atravessar. Atravessar não é fácil. 200 ficaram ali parados. Mas Davi, os outros 400 foram. Você seja esses entre os 400 que avance. Olha outra coisa que eu aprendo nesse texto. Deus vai te dar um sinal, um esclarecimento de como fazer. Isso é poderoso demais, porque Davi monta o seu cavalo, vai até o rio, riacho de Besor, e no caminho eles encontram um egípcio. Olha só, Deus dá um sinal para esse cara, Deus vai dar um sinal para você. Eles encontram esse egípcio, e esse egípcio está doente. Ele está sem comer há 3 dias e 3 noites, sem beber. A Bíblia diz que os soldados de Davi pegam esse cara, levam até Davi, e Davi diz assim, dá para ele de comer e de beber. E quando ele retorna, quando ele volta em si, quando ele dobra as forças, Davi pergunta, quem é você? De onde você veio? Para onde você vai? O que está acontecendo com você? E ele diz, olha, eu sou escravo do Amalequita. Nós atacamos a cidade tal, atacamos a cidade tal, atacamos a cidade tal. Entregou tudo. Davi pergunta para ele, onde é que esses camaradas estão? E ele diz assim, eu vou levar você até lá. Eu quero dizer para você nessa noite, Deus vai dar um sinal para você. Deus vai dar um esclarecimento para você de como você reconquistar, reaver a sua família. Mas veja, é no caminho, irmãos. Você não vai ficar de braço cruzado, vendo o tempo passar, vendo o problema acontecer ou aumentar. Não, faça alguma coisa. É possível que você faça alguma coisa pelo seu marido, para sua esposa, e eles vão dizer assim, você está querendo alguma coisa, né, menina? Já passou por isso? Você está querendo alguma coisa? Não tem problema. Não tem problema. Você está fazendo. Talvez você faça alguma coisa para o seu filho, e o teu filho diz assim, não quero isso não. Não, vamos comer uma pizza, vamos tomar um sorvete junto. Não quero sair com você. Aí você fala assim, não adianta, olha, a mulher está achando que eu estou querendo alguma coisa, o filho não quer sair comigo, vou desistir tudo. Não, você está fazendo alguma coisa. Uma hora Deus vai dar um caminho para o coração. Vai dar. A Bíblia diz que eles alcançam os amalequitas, e eles começam a lutar pela família, desde manhã até de tarde. E eu fico imaginando Davi agora voltando, com as suas mulheres, seus filhos, os soldados voltando com as suas mulheres e seus filhos, a alegria deles. E eles assim pensando, meu Deus, eu pensava que ia perder a minha família, eu pensava que tinha perdido tudo. Quero declarar isso sobre a sua vida. Você vai olhar para a situação e você vai dizer, eu pensava que tinha perdido tudo, mas não perdi. Deus vai restituir seu casamento, sua família. Porque a Bíblia diz que aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria e trazendo a sua conquista, a sua vitória. Salmo 126, versículo 6. E para terminar, você será enriquecido através da sua batalha. Então a Bíblia vai dizer que Davi recuperou tudo e além, porque ele recuperou as mulheres, os filhos, todo mundo, recuperou os bens, são os animais, o ouro, a prata que estava ali com eles, mas ele também conquistou todos os tesouros que os amalequitas tinham roubado de todo mundo ali da região. Você não apenas vai recuperar a sua família, mas você vai experimentar um novo momento de riqueza. Um novo momento de riqueza. Eu quero terminar lembrando você de Neemias capítulo 4. Neemias ele fala de reconstrução dos muros. Os muros de Jerusalém não eram apenas tijolos, era algo espiritual. E Neemias é levantado por Deus para reparar os muros. Parte do muro tinha quebrado, parte do muro estava com um buraco. E ele então chama todo mundo, esse é Neemias capítulo 4, versículo 14, chama todo mundo e diz assim, e é isso que Deus está dizendo para você nessa noite, não tenha medo deles, lembre-se de que o Senhor é grande e temível, lute por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando a gente chega no versículo 20, ele diz, do lugar aonde estiverem, do lugar onde ouvirem o som da trombeta, junte-se a nós ali, porque o nosso Deus lutará por nós. Hoje, você tem a companhia de Deus, lutando pela sua família, lutando por sua família.
Hoje Deus está tocando a buzina em alguma área da sua vida familiar. Se você ouvir, Deus vai abençoar, restaurando a sua casa. Eu quero interceder por você nesse momento. Quero interceder para que Deus dê para você um caminho de esclarecimento, um sinal nessa noite, de que você deve restaurar a sua casa, que você deve restaurar a sua família, de que você deve restaurar o seu casamento. Para isso eu convido você, meu querido, a se fortalecer no Senhor. Eu não sei qual a condição que você está. Essa questão de família é um negócio muito particular, é muito precioso. Eu sei que tem pessoas que às vezes falam muito, né? Ah, minha família, minha esposa, meu filho.